Boa noite. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez em mais uma edição do programa Pessoas, falando de pessoas nas mais diversas esferas, no âmbito profissional, pessoal, psicológico, saúde e bem-estar e espiritualidade. E a gente vai trazer sempre pessoas especializadas nos mais diversos temas para falar e trazer informação para você que está aí do outro lado da telinha. E hoje falaremos da situação atual entre profissionais, colaboradores, empregados e empregadores e as empresas, com a doutora Mirela Neri, que é sócia proprietária da Evoluer Consultoria. Falaremos também no universo de dermatologia, sobre queda de cabelo, sobre cuidados com a pele, com a doutora Aline Sancho, que vem falar um pouquinho desse universo de dermatologia junto com a gente. Não saia daí não, vamos conversar a respeito desses assuntos. Doutora Mirela Neri é psicóloga, consultora organizacional e tem um currículo que chama a atenção pela sua diversidade de informações. Doutora Mirela Neri, é com muita satisfação que nós recebemos você aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Sádia. Agradeço o convite para poder dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. Maravilha. Doutora Mirela, você pode nos explicar melhor o que te levou a se especializar no segmento de criminologia e psicologia jurídica e depois também avançar para o psicodrama e para a constelação familiar? Bom, a psicologia jurídica e a criminologia, Sádia, foi a minha paixão, né? Eu entrei nela de uma forma muito intensa, com bastante profundidade, mas saí também muito rápido. Eu entendia, quando me formei, que não dá para a gente falar de comportamento e entender comportamento sem passar pelas patologias, né? Então, é importante entender a saúde e também a patologia. E a psicologia jurídica me permitiu isso, né? Só que assim, na atuação da psicologia jurídica, eu comecei a observar que os resultados eles não eram tão precisos, não em função das pessoas, mas do sistema, né? O serviço público. E aí, né, diante dessa situação, eu também me vi frente às organizações com resultados bem mais eficientes. Exatamente. Como é que isso pode ser aplicado nas organizações, no meio organizacional? Tá, a psicologia jurídica, ela ajuda no entendimento de comportamento, né? Então, quem entende psicopatologia é muito simples entender o comportamento no dia a dia das pessoas. Então, essa formação me contribuiu para isso. Mas dentro das organizações, eu percebi que eu precisava também compreender um pouco mais sobre grupos, né? Que foi aí que eu me especializei em psicodrama e aqui em Goiás, particularmente, em empresas familiares. E onde é que entram as constelações familiares nesse sentido? Tá. A formação em constelação familiar, ela veio da necessidade de compreender um pouco mais os sistemas familiares aqui no estado de Goiás, porque a grande maioria das empresas, elas são familiares, né? Então, essa formação, ela contribui para entender quando o sistema familiar, ele atua junto com o sistema organizacional e saber fazer as intervenções nesse nível, que é importante. Temos de um lado as pessoas se queixando, doutora Mirela, de falta de emprego e de outro lado as empresas, os empresários se queixando de falta de profissionais. O que ocorre? Explica pra gente um pouquinho onde é que está essa perspectiva e essa problemática. A situação realmente ela está bem caótica, né? Nós temos aí uma demanda enorme de pessoas desempregadas e empresas desesperadas por contratação. Na maioria das vezes, as empresas, elas têm uma situação emergencial e as pessoas que não estão no mercado, elas não têm a qualificação condizente com a necessidade atual. Né? Então, esse é um problema realmente muito sério. Desses pontos, né, de falta de qualificação, o que você atribui, né, onde é que as pessoas mais pecam pensando na perspectiva de formação e de carreira? Quando a gente pensa em qualificação, Sádia, é importante a gente saber que existem 3 pontos principais, né? Competência técnica, competência comportamental e comprometimento. Certo. Né? Técnico, a gente entende aquela informação técnica mesmo da área que vai ser atuada. Por exemplo, o vendedor entender de um produto, né? O médico entender de anatomia. Então, é a parte técnica. Habilidade de comportamento ou competências comportamentais é justamente a pessoa ter habilidade para se comportar de forma adequada no cargo, né? Ou seja, um vendedor precisa ter persuasão, habilidade de comunicação, saber influenciar as pessoas,
Tá? E comprometimento é compreender a necessidade da empresa e se colocar a serviço de resolver o que for necessário para garantir o resultado. Excelente. Esses são os 3 principais pontos, né? Eu percebo que aqui em Goiás nós temos um problema muito sério em termos de compreensão dessas 3 coisas atuando junto. Frequentemente as pessoas se qualificam tecnicamente, mas não se qualificam em termos de habilidades comportamentais. É mais ou menos assim. Quando você recomenda que a pessoa desenvolva habilidade comportamental, por exemplo, aprenda a delegar, aprenda a colocar limite, a exercer autoridade, as pessoas assustam, né? Então, o que acontece aqui na maioria das vezes é que as pessoas investem muito na técnica, a prova disso é a quantidade de pessoas que se especializam em MBAs, etc. e tal, e muito pouco as pessoas que desenvolvem comportamento. E o comprometimento também é um ponto bem sério, né? As pessoas veem as empresas com pouco profissionalismo. Às vezes tem aquela expectativa de que a empresa vai fazer por ele o que a família faria, né? Estudos apontam, doutora Mirella, que mais de 80% atualmente das demissões estão ligadas diretamente a essa perspectiva que você está colocando, que é de comportamentos não apropriados àquela determinada organização ou perspectivas universalmente colocadas. Como é que direcionamento que a senhora daria a respeito ou acerca, né, desse desenvolvimento comportamental? Porque o técnico, você vai fazer um curso técnico ou vai para a universidade, você desenvolve, você aprende e consegue, né, e busca dali conhecimento. Mas em termos de desenvolvimento comportamental, como é que isso funciona? Onde é que as pessoas podem buscar esse tipo de desenvolvimento? Tá. O técnico se aprende muito rápido, né? O comportamento, ele leva um tempo maior. Por isso que eu costumo dizer que se você quer fazer a diferença, é melhor você começar a desenvolvê-lo rápido, né? Isso é possível através de diversos métodos, né? Isso pode ser feito através da psicoterapia, através de workshops, de cursos, de consultoria, né? Dos trabalhos de coaching. Nós temos vários instrumentos, por exemplo, constelação familiar, eneagrama, né? São todas técnicas e instrumentos que ajudam no desenvolvimento de comportamento. Eu costumo dizer que aqui, Sádia, nós precisamos focar no básico, né? Os profissionais aqui precisam prestar atenção, por exemplo, na questão do português, na questão da apresentação pessoal e também na questão do desenvolvimento das habilidades comportamentais. Maravilha. Explica pra gente um pouquinho como é que o profissional deve fazer para projetar a sua carreira. Existe um direcionamento? Primeira coisa, ele precisa ter foco, né? E o foco ajuda quando ele define escolher uma área onde o perfil dele condiz com o que ele vai executar. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito em seleção. A pessoa chega, ela tem um perfil completamente introvertido e aí ela me coloca que quer ir para a área comercial. Ela pode ir, sem dúvida, mas vai ser um desafio muito maior. Porque ali vai exigir dela, às vezes, o que ela não tem, que é essa habilidade para se expressar, para se comunicar. Né? Então, ter esse foco e se conhecer, se avaliar para saber qual que é a área que o meu perfil mais favorece, é fundamental. Né? Depois que tiver isso claro, tentar, de alguma maneira, direcionar o desenvolvimento dos comportamentos que não são favoráveis para aquele perfil, porque nós não somos completos, né? As pessoas, elas são imperfeitas. E isso pode ser com subsídio ou eu buscando isso sozinho? Pode, isso pode ser feito através da empresa que vai investir no funcionário, né? Ou através do funcionário no seu próprio investimento. O que eu percebo é que as pessoas têm uma expectativa muito grande que as empresas façam isso por ela, né? E o que eu oriento é que as pessoas mudem um pouco essa visão. Porque para a gente receber mais, a gente precisa oferecer mais, né? E os empregados têm se comportado da seguinte maneira: eles chegam na empresa exigindo com muito pouco a oferecer, né? Então, a sugestão é que as pessoas façam isso anteriormente, elas se qualifiquem e busquem esse retorno, depois que elas estiverem oferecendo. Maravilha! E onde é que está a raiz do sucesso de uma profissão ou de um profissional? Bom, aí é uma questão um pouco mais profunda, né? Mas tem um estudioso alemão chamado Bert Hellinger, que ele costuma dizer que para a gente entender o que atua dentro das empresas, é muito importante a gente entender o padrão dentro da família. E que as pessoas tendem a repetir na empresa aquele padrão que elas têm na família.
né? Então, uma pessoa que em casa ela é subordinável, dentro da empresa possivelmente ela também vai ser. Então, eu costumo dizer assim, que para a gente mudar o comportamento dentro das organizações, a gente precisa começar em casa. Maravilha. Doutora Mirela Neri, pensando nessa perspectiva, tanto do âmbito do empregador, como do âmbito do empregado, do profissional, como é que tem sido as seleções hoje em dia, né? Muitas empresas trabalham muito voltadas para a questão do recrutamento e seleção. Como é que tem sido isso? Fatores de dificuldade ou facilitadores? Muito difícil. Né? Hoje, para selecionar, por exemplo, para uma área simples, uma área de atendimento, é necessário falar com até 80 candidatas para poder tirar uma competente. Uma competência, assim, que precisa ser desenvolvida. Por exemplo, com básico, né? Uma pessoa que é comprometida, produtiva e com um bom nível de atenção. Sem falar a questão do português, que a gente acaba tendo uma tolerância maior, né, e também da apresentação pessoal, que isso acaba sendo resolvido pelas empresas. Por isso, Sádia, que eu acho bem importante hoje os empresários terem a consciência da importância de se desenvolver comportamento, de investir em consultoria, né, para que os funcionários eles possam ter um desenvolvimento mais qualificado e permaneçam por mais tempo dentro das empresas. Até porque a gente tem falado tanto, né, que Brasil é a bola da vez, que o Centro-Oeste também é referência, e se a gente não busca desenvolver os profissionais e as pessoas que estão no mercado, o que a gente vai ter para oferecer, não é mesmo? Isso é uma preocupação grande. Com toda certeza. Doutora Mirela, nós vamos falar um pouquinho também sobre as empresas, né? O âmbito organizacional, as necessidades das organizações e o RH dentro dessas empresas. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí não. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Troque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Doutora Mirela Neri, qual é a principal função dos RHs dentro das organizações? Ter estratégia para que as pessoas possam desenvolver de uma maneira melhor, né? Para isso são dois os critérios, processos e desenvolvimento de pessoas. Tá? Processo, Sádia, se entende por toda a rotina, procedimento, normas, critérios que são criados para que aquele cargo funcione bem. Tá? E pessoas é o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Empresas sem processos, não adianta pessoas qualificadas. Tá? E vice-versa, um complementa o outro. Me dê exemplos, então, de como é que funciona a criação de processos e qual a diferença do desenvolvimento, então, de pessoas. Por exemplo, na equipe de vendas, né? É frequente que se tenha problema de relacionamento na equipe de vendas porque não foi definida a rotina e as normas para que aquela equipe funcione bem. Então, é necessário se criar os processos. O que seria? Quem entra, quando entra, como se vende, né? A situação definindo a função de cada vendedor dentro da equipe. Quando isso não acontece, você pode ter o melhor vendedor, ser tratado como o mais produtivo, mas aquele vendedor frequentemente acaba atrapalhando o resultado do restante da equipe. Ou seja, então ele não é produtivo. Se os outros produzem menos, porque ele não está se colocando de uma maneira adequada, como por exemplo, ele vende para além do que tem no estoque e cria um problema para o estoque, essa pessoa de fato ela não é produtiva. Né? Então, os critérios entre os departamentos, os processos criados permitem a identificação dessa atuação. Isso é fundamental.
O que te chama mais atenção hoje nas empresas no mercado goiano? O grande índice de empresas familiares, sem dúvida. E é um problema ser empresa familiar? Não é um problema desde que ela se comporte como uma empresa familiar. O que acontece na maioria das vezes é que empregado e empregador querem se comportar numa empresa familiar como se ela não fosse familiar. Então, empresa familiar precisa de estratégias para empresas familiares. Perfeito. E de uma forma geral, qual a problemática que se é percebida nas empresas? 2 pontos principais, né? A hierarquia existe, mas não é cumprida, e a hierarquia é fundamental para garantir resultado. Excelente. Né? E gerenciamento. Aqui as pessoas ainda não entenderam a diferença entre gerenciar e executar. Quem gerencia, gestor e gerente, deve apenas saber qual o resultado a ser alcançado, delegar para que os subordinados cumpram com isso e acompanhar os resultados. Deu certo, ele reforça, né, e põe a equipe para continuar naquele caminho. Não deu certo, ele vai identificar a falha, orientar o funcionário a respeito da falha, tá, e acompanhar, e dar um prazo, sobretudo, para que aquele funcionário mude e passe a ter resultado. Isso é comando, e isso não acontece. Frequentemente, quem está no gerenciamento ou gestores estão executando. Explica um pouquinho melhor como é que funciona essa perspectiva do gestar e do delegar, né? Quando você diz que hoje a maioria dos gestores mais executam do que delegam ou do que gestam os seus colaboradores. E, de fato, essa é uma reclamação da maioria dos profissionais, né? Ah, meu gestor não me orientou adequadamente, não tive um direcionamento adequado, e a gente percebe uma série de falhas que ocorrem dentro das organizações, né? Explica um pouquinho melhor como é que funciona essa perspectiva do delegar. Tá, então vamos pegar uma queixa frequente, tá? Relatórios na área de venda. Toda empresa que você chega, eles reclamam que os vendedores não cumprem com os relatórios. Isso é geral. Quando você pergunta para eles como ele delegou o relatório, ele diz assim: eu pedi que ele fizesse o relatório mais completo possível, com todas as informações, e me passasse. Né? Isso não é delegar. Quando você delega uma tarefa, a primeira coisa que você faz, você diz qual é a tarefa, tá? Depois você explica o sentido daquela tarefa em termos de resultado. Por exemplo, se um vendedor não entende a importância de se saber num relatório sobre os dados para o contexto geral, ele não vai se comprometer com essa tarefa, tá? Outro ponto, dizer como a tarefa deve ser feita. Porque em um hospital, por exemplo, o atendimento telefônico é de uma maneira, uma empresa de telecomunicações é de outra. Então, dizer como a tarefa deve ser executada, tá? Dizer quando e a prioridade em relação a outras tarefas. Por exemplo, o relatório para o vendedor é mais importante do que uma venda? Então, definir a prioridade. E, principalmente, estabelecer um prazo. As pessoas dão a tarefa e não estabelecem prazo. Então, definir o prazo e acompanhar o resultado. Delegar, então, é isso. Maravilha. Tem se falado muito sobre a medida de implantação de plano de cargos e salários. O que você entende dessa medida? Excelente, né? Só que as pessoas querem chegar na implantação do cargo e salário sem criar uma base. É como você querer chegar no 20º andar, tá? Sem subir os degraus. É como se fala de um plano de cargos e salários justos se não se tem uma avaliação de desempenho adequada. Então, como é que eu vou saber se o meu funcionário está dando retorno para poder receber de uma maneira condizente se eu não criei um instrumento para avaliar e ponderar isso? Então, realmente é necessário, só que os degraus precisam ser subidos. E pensando em estruturação de empresas enquanto recursos humanos, o que você diz que é o ideal, que é o adequado? Que a empresa ela tenha, desde o início da contratação até a permanência, o desenvolvimento desse funcionário e o seu desligamento, estratégias durante todo esse processo. Tá? Na contratação precisa estar muito claro qual é a necessidade da empresa, quais são os critérios, tá? E o que se espera que aquele funcionário ele venha a oferecer. Isso precisa estar claro para quem está contratando e para quem vai ser contratado. Então, quando você negocia a contratação com um funcionário, você já apresenta para ele a descrição do cargo dele.
com todas as atribuições. E já diz para ele, olha, você vai receber tanto para executar isso aqui e dar esse resultado. Assim não tem equívoco no desenvolvimento. Excelente. Depois que ele concordou, ele entra, tá? Entrou, ele precisa ser treinado em 2 pontos. O primeiro deles, a cultura organizacional, normas, procedimentos, como ele deve se comportar para ter um resultado adequado, tá? E também no como ele deve executar cada tarefa. Simultaneamente aos treinamentos, a empresa deve trabalhar com pesquisas, né? Para não ficar naquele achismo. É uma coisa que a gente pouco ouve falar em termos de aplicabilidade efetiva, que são as pesquisas, não é, doutora? Isso. Hoje é muito frequente que as pessoas se orientem pelo achismo. É assim, 2 clientes reclamaram, então vamos mudar a estratégia porque eles estão insatisfeitos. Mas geralmente o cliente que faz mais barulho não é o cliente mais fiel. Então, a pesquisa ela ajuda muito a orientar as decisões de uma maneira mais segura. Então, durante o desenvolvimento do funcionário, a empresa vai aplicando pesquisa e sabendo onde é o foco principal do treinamento. Tá? Associado a isso, é claro, se cria uma avaliação de desempenho para quem está comandando saiba exatamente o que aquele funcionário traz, né, de positivo e o que ele precisa ser desenvolvido. A partir daí, quem gerencia acompanha e investe no desenvolvimento desse funcionário. Excelente. Depois que a empresa tem toda essa estrutura já estabelecida e funcionando bem, sem dúvida, o plano de cargos e salários é recomendado. E o resultado é excelente para empregado e empregador. Excelente. E qual que seria o momento em que a empresa deve definir pela contratação de uma consultoria? Na minha percepção, a consultoria ela entra em 2 momentos, tá? Quando a empresa não tem uma estrutura de pessoas e financeira para poder criar o próprio departamento de recursos humanos. Certo. E outro, para que se cumpra com algumas tarefas que, se essas tarefas forem cumpridas pelo recursos humanos, isso vai trazer problema, como, por exemplo, as pesquisas. Quando o departamento de recursos humanos ele faz uma pesquisa dentro da empresa, isso gera um conflito muito grande. Por que razão? Porque dentro da hierarquia ele não tem autoridade para avaliar. Por isso que o departamento de recursos humanos é muito rejeitado, criticado e excluído dentro das organizações. Então, quando vem uma empresa de consultoria de fora, ela dá segurança para que não haja esse conflito entre os departamentos. E assim, o departamento de recursos humanos ele pode trabalhar com uma maior assertividade, com os dados que a empresa de consultoria vai trazer para ele, para que ele se planeje. Como é que os empresários podem se orientar para estruturarem de uma forma mais eficiente, mais eficaz, os recursos humanos dentro das suas organizações? Bert Helling é um alemão e ele fala que a relação entre as pessoas tem algumas regras que devem ser cumpridas. Na organização, o direito de pertencer, ou seja, quem entra deve entrar para atingir o resultado da empresa e ele só fica enquanto está atingindo o resultado. Tá? Se ele permanece para além do que ele está oferecendo, isso cria problemas para o restante da equipe, então ele deve sair. O equilíbrio entre dar e receber, ou seja, que as informações elas sejam claras, precisas, para que as 2 partes se orientem. Tá? Então, as 2 partes precisam dar na mesma proporção. E a ordem por hierarquia. Quem está em cima delega e orienta quais são os resultados a serem atingidos. Os subordinados, eles seguem isso e respeitam, sobretudo, os que chegaram primeiro. E é claro que a base de tudo é, sem dúvida, o resultado. Doutora Mirela Neri, em alguns momentos eu vejo você se referir aos profissionais dentro das organizações como empregados. Existe alguma razão para isso? Haja vista, inclusive, que é um termo que se entende hoje mercadologicamente até em desuso. Mas antes de você falar a respeito dessa questão, eu gostaria de convidá-la a assistir comigo os depoimentos. Vamos conferir. Meu nome é Marcelo Mesquita, sou diretor administrativo e financeiro da Perfinasa, empresa de ferro e aço com 50 anos de mercado no estado de Goiás. Há aproximadamente 1 ano e meio, eu senti a necessidade de aprimorar meus conhecimentos, melhorar meus pontos positivos em desenvolvimento. Pesquisei várias empresas e coachings
e resolvi fazer esse processo na Evoluer. Foram várias horas de conversas e testes com a doutora Mirella Neri para fazer minha primeira avaliação. Quando foi detectado meu tipo de inteligência, comportamento, forma de aprendizagem e outros fatores, ela me explicou que iria me orientar baseado nas minhas características e que nada seria tão novo, mas sim a forma com que eu deveria analisar cada situação. Tudo que eu aprendi foi e está sendo muito importante para a minha vida. Hoje sou mais centrado, objetivo e produtivo. Aprendi técnicas como as regras da convivência, que fazem toda a diferença na minha vida. Posteriormente, encaminhei vários funcionários da Perfinasa para serem avaliados e orientados pelo Evoluer. E vejo que cada um vem melhorando constantemente após os treinamentos. Busquei o trabalho de consultoria para gestão de carreira da Evoluer como uma estratégia para qualificar a oferta do meu serviço. Hoje eu me conheço mais, sei quais são os meus pontos fortes, os meus pontos de desenvolvimento. Aperfeiçoei minhas habilidades de relacionamento e de autoconhecimento, o que refletiu diretamente no atendimento como nutricionista. Conhecendo e identificando os padrões de comportamento e a força do sistema que atua na minha vida e na vida do meu cliente, consigo entendê-lo melhor e posso influenciá-lo para que se adeque mais às orientações que passo sobre mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida. Em síntese, que é conhecendo mais sobre mim e sobre as pessoas, ajudo melhor e os meus resultados são maiores. Doutora Mirella Neri, explica pra gente então essa terminologia por você utilizada de funcionário. Eu acho que o termo funcionário ele acaba sendo mais adequado quando se pensa em sistema organizacional. Certo. Por uma simples razão. Quando se diz colaborador, parte-se do princípio que a pessoa pode optar por colaborar ou não. De fato, ela pode. Mas quando ela assume um negócio e a relação entre empregador e empregado é uma relação de negócio, ela já está partindo do princípio que ela vai servir a esse negócio da melhor forma. Então, o funcionário, ele é contratado para quê? Fazer uma função funcionar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é um termo que coloca o funcionário mais próximo da postura adequada. O colaborador abre muito espaço para optar entre contribuir ou não. Né? E eu acho que não é por aí. Maravilha! Nós encerramos a nossa entrevista com a doutora Mirella Neri. Quero agradecer muito a sua participação. Alguma colocação, alguma contribuição que você queira deixar adicional aos nossos telespectadores, doutora? Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição sempre que precisar e eu puder contribuir, estou à disposição de vocês. Muito obrigada então, doutora Mirella Neri, da Evoluer Consultoria, que trouxe aqui uma série de informação sobre pessoas e sobre empresas. E agora nós vamos para o segundo momento, então, do nosso programa, falar um pouquinho com a doutora Aline Sancho a respeito da área da dermatologia. Médica dermatologista, trazendo e falando a respeito de curiosidades e informações dessa área, de cuidados com a pele, queda de cabelo, cuidados de uma forma geral. Doutora Aline, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Doutora Aline Sancho, se fala tanto do papel de dermatologista, né? As pessoas, a gente tem percebido o quanto as pessoas têm confundido as diversas especializações e até em termos de formação também, né? Porque antes só tinha a graduação, o médico efetivamente, hoje tem outros cursos também que têm agregado. O que de fato faz um médico dermatologista? Eu acho o mais importante, a gente deixar claro que o dermatologista ele é um médico, né? Então ele passou por 6 anos de medicina, posteriormente ele fez uma prova para entrar num serviço credenciado de dermatologia. E após 3 anos ele sai então como um dermatologista após aprovação nesse título também, que é um título bem puxado, assim, bem disputado. Bem difícil, bem inclusive, difícil, né? Então o que a gente vê é que às vezes o paciente realmente ele está meio perdido nisso, ele não sabe o que é o médico, qual o papel do médico, qual é o papel do fisioterapeuta, do enfermeiro, às vezes a gente vê essa confusão, né? Fica bem grande. Mas o dermatologista, ele é um médico que está apto para cuidar da pele,
do cabelo, das unhas, né? E não só das doenças da pele, mas também na prevenção e no rejuvenescimento dessa pele, né? Na melhora da tonalidade, da textura. Então esse é o papel do dermatologista. Inclusive em função também dos raios solares hoje, né? Da camada de ozônio que se fala tanto, do buraco na camada de ozônio, né? Há uma incidência maior dos raios solares e há também a provocação então de manchas, uma incidência maior, então as pessoas têm que trabalhar e cuidar mais do aspecto da pele de uma forma preventiva. Bom, nós percebemos a necessidade desse cuidado, que é muito grande, não só para a prevenção de manchas, mas para a prevenção também dos cânceres de pele, né, que são uns tumores mais frequentes de causas de câncer no país e que são dependentes dessas irradiações. Então, a proteção solar não serve somente para melhorar a pele ou para manter uma pele com viço e sem manchas, mas também para prevenir uma doença de pele que é um câncer, né? Existem filtros solares que são mais indicados ou que eu deveria utilizar, né, que são os mais direcionados realmente para as pessoas utilizarem ou melhores? Existem. Hoje nós já temos produtos muito modernos, né? Então antigamente os filtros eram pesados, não tinham proteção para radiação UVA, UVB de forma mais ampla. Hoje a gente percebe que nós temos filtros mais modernos, filtros secos para cada tipo de pele. Então uma pele com acne, nós temos filtros mais sequinhos que não são comedogênicos, né? Então a gente fala não comedogênico é que não produz aquele comedão, que não vai causar uma lesão de acne. Nós temos filtros para uma pele mais madura, temos filtros para pele com melasma, que é aquela manchinha que dá durante a gravidez. Então a gente tem toda uma gama de produtos que a gente pode usar para prevenção, para proteção hoje em dia. E daí a necessidade, então, efetivamente, de se buscar um especialista, um médico dermatologista para fazer essa indicação, porque eu vejo muitas pessoas vão lá na farmácia e compram qualquer filtro. Há essa necessidade? Nós temos uma gama muito grande de filtro, né? Então, nós temos filtros para pele oleosa, nós temos filtros para pele mais madura, para uma pele que já recebeu muito sol, que está uma pele muito sensível, ou para uma pele com manchas. Então, o dermatologista é o médico que vai avaliar essa condição da pele e prescrever o filtro mais adequado. Existe algum exame que é feito ou é uma análise clínica? Não, é uma análise clínica. Tá. E nós estamos em período de férias, né? O que fazer então? Existem dicas, né? E quais seriam essas dicas para os cuidados da pele, se manter então uma pele saudável nesse período de férias? Eu acho que nesse período de férias fica mais importante ainda, né, a ação do filtro protetor, do protetor solar e a reaplicação. O filtro ele não vale o dia inteiro, né? Então, às vezes o paciente fala, não, mas eu fui para a praia, eu passei o filtro, mas passou às 8 horas da manhã. Então, possivelmente depois de 4 horas, 6 horas, ele não mais vai estar fazendo aquela proteção na pele. Então, nós temos que reaplicar. Se houver uma transpiração intensa, tem que reaplicar mais frequentemente. Se entrar no mar ou no rio, tem que fazer essa reaplicação. Então, são os cuidados a mais que a gente tem que tomar nessa época. Maravilha. Você falou a respeito do filtro solar e da não incidência através do filtro, né? E, portanto, da melhor indicação para que não haja a incidência da acne. Existem tratamentos específicos para acne? Mas antes, eu gostaria de convidar você a conferir e estar comigo nos nossos intervalos. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece.
Então, doutora Aline, existe algum tratamento específico para acne? Existe sim. A acne foi uma doença que, assim, a gente teve um progresso muito grande nos últimos anos. Então, antigamente, aquela história que, não vai melhorar com a idade. Hoje a gente sabe que é exatamente o contrário disso. Nós temos medicamentos até que levam a uma cura da acne. Em casos assim mais acentuados, a gente já prescreve logo antes de tentar outros tratamentos, esse tratamento. E a gente percebe que tem que ser feita um tratamento precoce. Então, não é ficar esperando aquilo melhorar com a idade. Porque a acne, realmente, ela pode melhorar com a idade. Mas as cicatrizes que são decorrentes daquelas espinhas, são cicatrizes que vão permanecer pela idade adulta do paciente, né? Então, que posteriormente vão precisar de tratamentos mais sérios, lasers, peelings, para ter uma melhora dessa cicatriz. Exatamente o que eu ia te perguntar. Existem, né, avanços em relação ao tratamento da acne? A gente ouve falar, né, e muitas pessoas entendem a acne como algo muito simples e, na verdade, é algo que incomoda muito, né? Como é que são esses avanços? Que tipo de tratamento que existem? A acne é uma causa muito comum de procura no consultório dermatológico e nós temos avanços tanto na área medicamentosa, né, com um medicamento que é um medicamento de marca chama Roacutan, que ele cura a acne numa porcentagem muito grande de pacientes, e nós também temos avanços no tratamento das sequelas. Então, aqueles pacientes que assim, eles realizaram um tratamento, mas permaneceram com algumas cicatrizinhas, isso vai ter uma melhora muito grande com os tratamentos, né? Principalmente com o uso de lasers fracionados. Excelente. E nós temos ouvido falar também, um assunto que está na moda, né? Até pela incidência muito grande, de queda de cabelo, né? O que acomete a queda de cabelo? A queda de cabelo é um termo muito amplo, porque como queda de cabelo nós temos várias causas, né? Então, nós temos deficiências de vitaminas, nós temos pós-períodos traumáticos, pós um estresse muito grande, pós uma cirurgia, pode ter um aumento dessa queda do cabelo que é natural. Então, o paciente tem que saber que o cabelo ele cai, ele vai cair mesmo, faz parte do ciclo natural do cabelo. Agora, quando essa queda está aumentada, é que a gente tem que pesquisar essa causa. Então, nós temos causas nutricionais, né, de dieta, e nós temos causas também genético-hormonais, que é a chamada calvície, né, mais comum em homens, mas também pode acometer as mulheres. A calvície, inclusive, eu conheço de pessoas de próximo que foram acometidas com com esse mal, né? E isso também há uma tendência genética, não é isso? Há uma tendência genética, né, passada dos pais, também é passada pela mãe, em que o cabelo ele vai afinando até que ele deixa de crescer. E isso, ele não tem uma regra de quando vai acontecer. Então, em algumas pessoas isso acomete numa idade mais jovens, em outros em mais adultos. Então, quando já tem essa história genética da queda de cabelo, é indicado que o paciente procure o médico, né? E para fazer uma avaliação. Porque se o pai tem, o avô tem, então às vezes seria necessário ele começar a tratar isso o mais precoce possível para evitar que esse afinamento e essa queda de cabelo aumente. Então é possível fazer um tratamento preventivo? É possível. Nós temos medicamentos que seguram, vamos dizer assim, essa queda, né? O tratamento para calvície mesmo, assim, o tratamento definitivo é o transplante capilar. Mas nós temos remédios, tanto via oral quanto de tópicos, né, de aplicação, que já ajudam muito nesse quadro. Falando então um pouquinho, né, a gente está falando dessa questão da queda do cabelo, né, existem dicas e orientações, eu não sei se parte inclusive para uma questão mais estética, né, as pessoas reclamam muito da queda de cabelo também oriunda do estresse. Quais seriam as dicas, doutora Aline? Limitar o estresse a gente sabe que é complicado, mas eu acho que algumas dicas valem não só para cabelo, mas para pele, para um bem-estar geral. Então, evitar cigarro, né? A gente sabe que o fumo, ele atrapalha em baixas, em um uso muito, às vezes o paciente pensa, não, mas eu fumo 1, 2 vezes por semana, mas isso também está causando mal para a sua pele. Então, evitar o fumo,
causa envelhecimento precoce, causa dano oxidativo para o cabelo, evitar um exagero de bebidas alcoólicas, né? E fazer uma avaliação com o dermatologista, se tiver acontecendo essa queda de cabelo, se há deficiência vitamínica, de sais minerais, evitar dietas bruscas, então dietas sem acompanhamento médico, que o paciente perde uma quantidade de peso muito grande, muito rápido, isso vai levar a um dano não só do cabelo, mas também na pele, né? Então, e evitar situações que realmente a gente é complicado, mas as situações de estresse, em geral, se possível, serem evitadas, né? Doutora Aline Sancho, você que é especialista, né, em estética e também em cirurgia dermatológica, o que você nos diz acerca desses exageros que tem se tido, né, nessa área da estética, inclusive para pessoas, né, que buscam isso via internet, não só produtos, como também a prestação de serviço em si? O que nós estamos percebendo é uma banalização desses procedimentos, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele não sabe o procedimento que vai ser mais adequado para ele. Então, ele compra um procedimento pelo site de compra coletiva, sem saber exatamente o que aquilo vai trazer para ele, né? Então, às vezes a gente pensa, o paciente fala, não, doutor, eu quero fazer um botox nessa área, né? Então, ele queria falar um preenchimento. Então, a gente percebe a necessidade de uma orientação médica para isso, né? E a gente percebe também as complicações em decorrência dessa falta de acompanhamento médico. Então, o paciente, ele não é acompanhado, não é em todos os casos, mas em alguns casos ele não é acompanhado adequadamente, e ele pode ter um tratamento que não é satisfatório, né, com esses exageros. Que é o que mais se vê, inclusive. A gente vê um exagero de lábio, um exagero de região malar, né, mudando a fisionomia do paciente, um rosto muito congelado, um exagero, né, na aplicação da toxina botulínica. Então, eu acho que o tratamento ideal é para suavizar a expressão e não para exagerar. Né? E o paciente tem que ter muito cuidado nas complicações, porque se aquele profissional que está aplicando, que está fazendo aquele laser, não tiver a formação para tratar as complicações, né, o paciente ele fica ali desprotegido, né, de uma possível complicação que pode acontecer em qualquer procedimento dermatológico. E existe tratamento, é reversível esses procedimentos, né, esses exageros, essa coisa? No caso dos preenchimentos, quando é usado um preenchedor que vai, com o passar do tempo, né, temporário, ele vai sumir, é reversível. Né? Tem preenchedores que já foram mais usados no passado, que são definitivos, aí no caso desses preenchedores, não. Né? Mas médicos, assim, a maioria dos médicos dermatologistas nem aplicam essas substâncias. O Botox é reversível em alguns meses, em máximo 6 meses, isso vai reverter. Agora, o laser já pode deixar mais complicações, né? O laser, ele pode resultar em cicatrizes, em manchas claras ou escuras. Então, é um procedimento que tem que ter bastante cuidado na realização. Algumas curiosidades, as pessoas também têm muito medo, né? Apesar de se falar tanto, né, desses procedimentos, isso leva muito medo para algumas pessoas que ficam, né? Será que isso vai me ocasionar num outro problema, inclusive em câncer, né? Tanto a toxina botulínica quanto esses tratamentos a laser, isso pode ocasionar em câncer? Não. A toxina botulínica não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de tumores e também os lasers também não, né? A gente sabe que o laser é um termo muito amplo também, né? A gente tem vários tipos de aparelho para pelo, aparelho para rejuvenescimento, aparelho para mancha. Então, são diferentes tipos de aparelhos, mas que não estão envolvidos também com o desenvolvimento de tumores, não. Eles podem resultar em manchas, né? Em pacientes, por exemplo, um paciente que já tinha uma tendência genética a fazer uma mancha gravídica, aqueles melasmas, e o paciente vai fazer um laser, por exemplo, uma luz intensa pulsada, ele pode resultar numa mancha porque vai piorar aquela manchinha dele que às vezes estava ali subclínica e a gente não estava percebendo. Doutora Aline, e para aqueles pacientes que estão lá do outro lado da telinha e que têm interesse em fazer tratamento de rejuvenescimento, quais seriam as dicas e as orientações para essas pessoas? Eu acho que o primordial é procurar um médico, um dermatologista ou um cirurgião plástico, né, dependendo do tratamento que a pessoa busca, de confiança.
ou que tenha uma indicação, né, de uma pessoa amiga, ou que busque, né, hoje em dia nós temos ferramentas de busca do Conselho Regional de Medicina, das especialidades, então os médicos que são especialistas estão ali, né, tem a lista dos especialistas, procurar um médico especialista. Porque aí o médico vai avaliar qual o tratamento mais indicado, qual o benefício que esse tratamento vai ter para o paciente e qual o risco também, né? Eu acho que a relação médico-paciente é isso, é o médico orientar o paciente qual vai ser o risco e qual vai ser o benefício de cada procedimento. Doutora Aline Sancho, médica dermatologista, pós-graduada em cirurgia dermatológica e cosmetria. Quero te agradecer muito pela sua presença e participação aqui, trazendo informação para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço e me deixo à disposição, né, para eventuais dúvidas. Se algum paciente quiser entrar em contato, eu vou deixar os contatos com vocês também. Maravilha, pode entrar em contato com a nossa produção. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de espiritualidade com o reverendo Ednei Reolon. Boa noite. Boa noite, obrigada Sádia. pela presença. A alegria minha estar aqui com você. Quero cumprimentar os nossos queridos amigos do programa Pessoas e falar que para mim é uma satisfação, né, poder participar, interagir e ocupar um pouco o tempo dessas pessoas que certamente é um tempo valioso, falando de coisa importante. Bom estar com vocês aqui. Que bom. A gente agradece muito a sua presença e participação aqui sempre. Reverendo Ednei, falando um pouquinho, né, dessa concepção de espiritualidade, né? Vamos entrar dentro desse contexto. Pensando que há muitos e muitos anos atrás, né, as pessoas tinham a religião, né, e as igrejas como centros, inclusive, de comunhão, quase que de lazer, né, por assim dizer, onde elas iam para encontrar outras pessoas, até falta de alternativa mesmo, de lugares para ir, de coisas para fazer. E hoje a nossa realidade é totalmente inversa a essa questão, né? Hoje as pessoas têm muito o que fazer e muito pouco vão buscar essa questão da espiritualidade, da presença de Deus e das próprias igrejas. O que isso nos diz e nos traz a respeito dessa questão? É interessante, Sádia, essa constatação do mundo que a gente vive hoje, comparando com os nossos avós, os nossos antepassados, né? No passado, as pessoas viviam em função das igrejas. Né? É interessante a gente observar que as cidades eram construídas ao redor das igrejas. Olha né? só. A igreja, geralmente a matriz, sempre no centro da cidade. A torre, ela destacava de todas as outras construções. Quando você observa as igrejas, todas com degraus, para que as pessoas, chegando até a igreja, elas tinham a sensação de estar se elevando. Né? Então, o sino da cidade conclamava a todos para aquele momento, né, tão importante na vida. Então, era mais do que um evento espiritual, era um evento social. As pessoas iam para a igreja, no final das missas, dos cultos, elas faziam o footing, né, que os nossos avós fizeram na praça, né? Então, mais do que, ou tão importante quanto a espiritualidade de ir à igreja, era o evento social, né? Quantos acabavam encontrando o amor da sua vida, acabavam encontrando parceiros nas mais diversas áreas, nesse convívio religioso, né? Hoje o mundo mudou, né? Hoje, haja vista o fato que nós estamos interagindo com os nossos amigos, não mais de uma forma pessoal, de uma forma real, mas através dos meios de comunicação. Né? Então, hoje o mundo é outro. Hoje as pessoas, elas estão linkadas pelas redes sociais, elas estão linkadas por outros meios que não mais esse contato físico. Né? E, de fato, isso faz com que as pessoas vivam cada vez mais nessa correria, nessa agitação e não tem mais tempo. Né? Esses dias eu fui fazer um piquenique com o pessoal da igreja, com as famílias, no Parque Flamboyant, aqui na cidade de Goiânia. E a maioria das crianças e das pessoas nunca tinham essa experiência, não tinham experimentado ainda passar uma tarde juntas com uma toalhinha xadrez e dividindo o lanche com as formigas, né? O footing, aliás, seria isso? Esse momento de comunhão, não? Na verdade, a minha avó contava a história do footing, né? Que era quando os rapazes e as moças ficavam andando na praça central da cidade, geralmente em torno da matriz, da igreja principal,
social, e aí os rapazes andavam numa direção da praça, as moças ficavam sentadas ou andavam no sentido inverso, e era onde havia aquela aproximação, aquela troca de olhares, e daí então vinham os relacionamentos e os casamentos, né? Então era essa ideia da interação, né? Que onde acontecia nesse convívio da igreja, né? Hoje nós não fazemos mais isso. Hoje as pessoas têm os contatos via rede social, elas têm os contatos via os meios de comunicação, celulares e tantas outras formas de contato, que o contato físico acabou ficando muitas vezes em segundo plano, e quando a gente tem uma oportunidade de sair com os filhos para um convívio, isso acaba sendo algo diferente e inovador, né? Eu, dentro da minha casa, e tendo 2 filhas jovens, eu e minha esposa, às vezes nós conversamos dentro de casa via computador. Porque às vezes, às vezes nós estamos cada um num cômodo, no escritório, outro na sala, e às vezes a gente acaba interagindo, né? E isso não é uma particularidade minha, peculiaridade minha, é o mundo que nós vemos hoje, né? Dentro dos lares, dentro das empresas, né? Nos mais diversos locais onde a gente está e se relaciona, de fato, isso acontece. E o que acontece, Sádia? Por causa disso, as coisas de Deus, a espiritualidade, que é o tema do nosso bloco aqui no seu programa, é interessante observar que por causa disso, a espiritualidade para muitos acabou ficando em segundo plano, né? Se antes ir à igreja tinha outras conotações, hoje tantas coisas acontecendo, ir à igreja acaba ficando para depois, e com isso a espiritualidade, quantos que hoje têm tempo para ler um texto sagrado, ler a Bíblia diariamente? A maioria não tem tempo para isso. A maioria lembra-se de Deus na hora do sufoco. E aí a hora que as coisas, como eu costumo brincar, né? Quando o circo está pegando fogo, que as pessoas lembram que tem alguém a quem recorrer, que é Deus, né? E de fato, nós precisamos conseguir compensar isso e criar alternativas, né? E quando eu penso nessa questão de criar alternativas, eu me lembro de um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que conta sobre o nascimento do Senhor Jesus. É um texto muito lembrado na época de Natal, nos presépios que nós vemos nas lojas, nas vitrines. É muito comum aquela figura do presépio. E o presépio mostra que o Senhor Jesus, quando nasceu, a sua mãe Maria e o seu pai José não tinham onde colocá-lo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos diz que era uma época de recenseamento. Ou seja, a população estava em movimento, cada um voltando para a sua cidade de origem para se recadastrar no censo que o Império Romano tinha. Já existia isso, então? Já existia. O imperador, ele ordenou que todos se recenseassem. E naquela época não era o recenseador que passava nas casas, mas cada família ia para a cidade de origem onde se recadastrava. José e Maria estavam indo para a terra deles. Eles eram da região de Belém e eles estavam indo, e quando Maria entrou em trabalho de parto. E José, como um bom pai, ele começou a ir em todos os hotéis da época, todas as hospedarias da época, para encontrar um lugar onde a sua esposa pudesse entrar em trabalho de parto e dar à luz ao seu filho. Mas o fato, a Bíblia nos relata que todas as hospedarias estavam ocupadas, porque era um tempo de viagem, era um tempo de muita gente se locomovendo. E aí a história nos conta que o único lugar que sobrou para Jesus foi um estábulo. Então José, naquele sufoco, ele acabou encontrando um quartinho, um estábulo, quem sabe uma gruta. Nós não temos como precisar o local, mas a Bíblia fala que foi no lugar onde os animais estavam alojados. E aí então, o primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura. Quando a gente pensa nessa figura da manjedoura, o que era a manjedoura? Era o lugar onde se colocava alimento, o capim, o feno, para o animal. Então, José, ele improvisou um berço para o seu recém-nascido no lugar onde se colocava comida para os animais. E esse texto, Sádia, ele é tão significativo para nós hoje, porque o que esse texto mostra? Que mesmo quando não há lugar para Jesus, isso não impede que ele nasça e ele nos abençoe.
né? Hoje, os nossos queridos espectadores, os nossos amigos, certamente, todos nós vivemos uma vida muito agitada. É como se na hospedaria do nosso coração, ela estivesse hoje ocupada com muitas coisas. É trabalho, é a formação acadêmica, é um curso de pós-graduação, é a necessidade de nós cuidarmos dos nossos familiares, nós pagarmos as nossas contas, corremos atrás de uma boa saúde. Então, é como se o nosso coração fosse um hotel. E esse hotel estivesse com todas as suas acomodações ocupadas por tantas demandas da vida. Mas ainda assim, houve um lugar para Jesus nascer. Jesus nasceu, ainda que no estábulo. Eu costumo dizer que se nós dermos uma brechinha para Deus, será suficiente para Ele fazer uma grande transformação na nossa vida. Eu estou falando com pessoas que certamente têm uma vida extremamente ocupada, extremamente agitada e que não tem tempo para muitas coisas. É interessante observar, Sádia, que eu sou muito convidado para fazer visitas em ofícios fúnebres, né? Famílias enlutadas, em momentos de perda de entes queridos. Às vezes nós estamos ali junto, orando e tentando trazer o conforto da palavra de Deus para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E geralmente, uma coisa que eu percebo, se você vai num ofício fúnebre, se você vai num velório, quantas pessoas estão ali para se despedir dos seus queridos? Pessoas que não tinham tempo, que não tinham agenda, mas na hora da morte elas encontram tempo. Ou então alguém que fica doente e não tinha tempo para nada, mas pela falta de saúde ele teve de parar no hospital ou numa clínica médica. Então, muitas vezes, nós estamos ocupando o nosso tempo, não os com nossos aquilo, espaços. não com aquilo que é o mais importante. É um assunto super interessante esse que nós estamos falando, né? Mas agora nós vamos dar um timezinho, vamos para os intervalos. Eu aguardo você. Não saia daí. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Então, dando continuidade, né, esse tema super interessante que a gente está falando de questões de espiritualidade, né, reverendo Ednei, o que o senhor pode nos trazer acerca dessa questão de Jesus, né? O senhor estava falando que Jesus nasceu numa manjedoura, né? Em Belém, numa manjedoura, onde os animais, no local, né, onde os animais comiam. Isso tem algum significado, né? Tem um porquê disso ter acontecido ou foi ao acaso? É interessante, Sádia, que para Deus não existe acaso. Eu imagino que não. Deus, ele está no controle do universo e tudo tem um propósito. Até existe um filme, uma série que passou algum tempo chamado Efeito Borboleta, e existe um adágio popular que diz que o bater das asas de uma borboleta deste lado do mundo pode provocar um furacão do outro lado do mundo. Então as coisas de Deus estão controladas de tal forma que nada acontece que não tenha um propósito. A história de Jesus eu contei desse jeito e é um fato, mas por que uma manjedoura? A manjedoura é o lugar do alimento do animal. Por que Belém? Existiam profecias no Antigo Testamento falando que o Messias nasceria em Belém, porque ele era da descendência de Davi. Mas a palavra Belém, no original, na língua hebraica, é Bet-Elém, que quer dizer casa do pão, ou casa do padeiro. Olha que curioso, né? Jesus nasceu e foi colocado num lugar onde se alimentam os animais, numa cidade que o nome significa Casa do Pão. Por que disso? Porque Deus queria nos ensinar que Jesus é o pão da vida.
Ele disse que ele era o verdadeiro alimento. E aí, queridos espectadores, queridos amigos, a palavra do Senhor, então, ela nos deixa clara a ideia de que no mundo que a gente vive, o verdadeiro alimento, o alimento da nossa alma, o sustento da nossa vida, não é o dinheiro, não são as realizações pessoais ou profissionais, em que pese o fato de tudo isso ser necessário, mas imprescindível para a vida. É aquele que nasceu numa manjedoura, que serviu de alimento não só para um lugar para animais, mas que servia de alimento para todos nós, que é a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Então, o grande ensinamento é que o que sacia a nossa fome existencial é Jesus Cristo, que nasceu numa cidade cujo nome queria dizer Casa do Pão, nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura, que quer dizer o lugar do alimento dos animais. Então, essa é a mensagem para nós. No mundo que a gente vive hoje, precisamos recorrer a um verdadeiro pão, e esse pão é Jesus Cristo. Muito bom. Muito bom falar sobre Jesus aqui, falar de espiritualidade aqui, levar, né, esse tema tão importante para você que está aí do outro lado. Reverendo Ednei, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e participação. Obrigado. A minha presença aqui é bênção de Deus para a minha vida, para cada um de nós, e que nós sejamos alimentados e sustentados por Jesus, que Ele é a razão da nossa vida. Amém. É isso aí. Programa Pessoas, falando de pessoas nas mais diversas esferas, nos mais diversos contextos e âmbitos. Nós estivemos aqui hoje falando com a doutora Mirela Neri, que estava falando bastante a respeito do universo de RH. Conversamos também com a doutora Aline Sancho, dermatologista, que trouxe várias dicas nesse contexto pra gente. E agora falamos também de espiritualidade junto ao reverendo Ednei Reolon. Muito obrigada por sua presença e participação. Conto com você aqui todas as terças, às 22 horas. Bye, bye!